Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, o objetivo destas lives, vão ser lives semanais. Eu coloquei ele no Instagram antes para vocês votarem o dia que ficava melhor para todo mundo conseguir assistir. E a grande data escolhida, o grande dia escolhida foi a quarta-feira. Então, todas as quartas-feiras, a princípio vai ser 8 horas da noite, mas depois a gente pode ver outro horário de repente. Mas a princípio será às 8 horas da noite para a gente estar aqui nesse bate-papo, conversando e a gente trocando essa energia legal, essa coisa gostosa de estar mais perto de quem está assistindo aí esse trabalho e me acompanhando nesse grande projeto que é fazer com que as pessoas tenham cada vez mais relacionamentos mais saudáveis, mais felizes, para que as pessoas consigam se conectarem cada vez mais nos seus relacionamentos. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, poder falar para todo mundo isso que há muito tempo vem no meu coração. Eu escolhi um tema hoje que pode ser um pouquinho polêmico, mas é um tema que é muito importante, que fala sobre alinhamento de valores. E aí eu já trago para vocês uma questão muito importante. Vocês já pararam para pensar como que começa um relacionamento? Vê se não é assim. Quando vocês conhecem alguém, a mulher principalmente, né? Ela se arruma toda, ela compra uma lingerie nova, ela passa 3 camadas de Monange, né? Ela mantém a depilação ali em dia, tudo para agradar o crush, não é verdade? Já o homem, quando começa a se relacionar com alguém, o que ele faz? Ele coloca um perfume que no primeiro abraço muitas vezes afoga a menina, não é verdade? Todo arrumadinho, todo alinhadinho, e assim eles vão se conhecendo, né? A gente se produz, a gente começa a trocar ideias, e nessa troca de ideias, muitas vezes a gente identifica, ele gosta da mesma série que eu assisto Game of Thrones, e ele gosta da mesma série, que legal, ele também gosta de pagode e Nirvana, eu também gosto de pagode e Nirvana, e de vez em quando um Gustavo Lima, não é verdade? E assim a gente fica se conhecendo, é assim que começa um relacionamento, não é? Aí vocês começam a se conhecer melhor, ficam trocando estas informações. E aí a mulher, quando fala para outra amiga que ela está conhecendo alguém, o que ela fala em primeiro lugar? Amiga, estou conhecendo um rapaz. Ele é assim, ele é assado, ele é legal, ele é divertido, ele é isso, ele é aquilo, ele dá as características de como a pessoa é, mas não características físicas. Ela fala da forma com que ele se porta, da forma com que ele age. Já o homem, quando conhece uma pessoa, ele diz para o amigo, cara, tô saindo com uma puta de uma gostosa. E ele coloca essa mulher lá em cima, mas ele dá as características físicas dessa mulher. Percebam que homem e mulher são muito diferentes nesse primeiro tato. E por sermos diferentes, nós somos diferentes, né? Homens e mulheres são muito diferentes. Agora, tu faz essa mesma pergunta de como que é o cara que tu tá te relacionando com uma mulher, por exemplo, que já tá há bastante tempo no relacionamento. Ela já tá há algum tempo nesse relacionamento. Com certeza, o que ela vai falar para outra pessoa de como essa pessoa é bem diferente, não é verdade? Ela já não vai falar da série que eles gostam, ela já não vai falar que ele gosta de Gustavo Lima ou que ele gosta de alguma coisa diferente, né? Ela vai falar de outros tipos de características. E essas características é porque ela já teve tempo de se conectar com a essência dessa pessoa. Ela já teve tempo de se conectar com o caráter dessa pessoa, com os valores dessa pessoa. E é aí que está a grande situação. O problema é que quando a gente começa a se relacionar com alguém, quando a gente começa um relacionamento, a gente não acessa a essência dessa pessoa. A gente não acessa os valores dessa pessoa. E quando a gente não acessa os valores dessa pessoa, a gente não sabe se os valores dela combinam efetivamente com os teus valores. E aí que tá a grande situação. Sabe o que acontece quando a gente fica e se relaciona com alguém que não conecta, que não se conecta com os nossos valores? Muitas vezes a gente fica frustrada, cansada,
e não entende o porquê. Ele não era assim no início, não é verdade? Mas porque tu não acessou a essência e os valores dessa pessoa. No início do relacionamento, muitas vezes a gente tem o famoso relacionamento Zeca Pagodinho. Quem me acompanha sabe que lá no canal do YouTube tem um vídeo que fala sobre relacionamento Zeca Pagodinho. O que é o relacionamento Zeca Pagodinho, né? É aquele relacionamento deixa a vida me levar, o vida leva eu, deixa a coisa acontecer, vamos ver no que dá. E se tu faz isso com o teu relacionamento, se tu deixa a vida me levar, se tu tem um relacionamento Zeca Pagodinho, cara, tu não sabe o que tu quer, na verdade, né? É aquela frase, se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E no teu relacionamento é assim também. Então, quando tu te conecta com os valores dessa pessoa logo no início, a chance de tu ter uma frustração é muito menor. E Deus, ele é tão perfeito, que quando ele criou o relacionamento, ele criou as fases do relacionamento, né? E o namoro justamente é a fase do teste. É a fase que tu vai te conectar com essa pessoa. É a fase que tu vai identificar como que ela age com as outras pessoas, como que ela age, como que essa pessoa age com a família dele, como essa pessoa trata as outras pessoas, como essa pessoa age com outras mulheres, né? Como que ele lida com as frustrações, como que ele lida com o dinheiro, como que ele lida com o trabalho. Esse tipo de análise a gente precisa fazer no início do relacionamento. Se ele é um aventureiro, se ele não é. E encaixar os princípios dele com os teus. Um exemplo, vocês começaram a se relacionar. Tu quer ter uma família grande de 5 filhos. Ele não quer nem pensar em ter filhos. Tem possibilidade de alguém sair frustrado nessa situação? Tem, né? Outro exemplo, tu ama viajar, ele odeia viajar. Alguém vai sair frustrado também, entende? E daí a gente acaba se frustrando porque a gente não alinhou isso, né? Aí, digamos que tu evolui para um relacionamento mais profundo, para um casamento, né? Digamos que tu vá para essa parte mais forte. Tu percebe, por exemplo, uma questão forte de lealdade. Que tu tem um princípio muito forte de lealdade e ele não tem esse princípio de lealdade. Gente, a frustração é muito grande. Mas tu sabe qual é o grande problema dessa história? É que nós, mulheres, a gente é tão poderosa que a gente acredita que a gente pode mudar o mundo. Que a gente acredita que a gente pode mudar essa pessoa. Que depois que casar, ele muda, na verdade. Eu vou te dar um exemplo disso. A gente é tão forte nessa crença que a gente dá um jeito em tudo, que tu quer ver uma coisa? Se a gente vai cozinhar, eu vou cozinhar e eu vi na geladeira que eu esqueci de passar no mercado e eu não tenho carne. Eu vou fazer um ovo. Desse ovo eu faço um omelete. Desse omelete eu boto um queijo, aí eu boto mais ali um tomatinho, mais um temperinho, ou seja, eu dou um jeito e aquele omelete vira um banquete, na verdade, porque a gente está sempre assim, sempre dando um jeito. Se a gente não vai de um lado, a gente arruma uma outra forma. Se não dá de um jeito, dá de outro, na verdade, que a gente é assim. Porque a gente tem um lema interno que a gente é mulher e mulher não desiste nunca. A gente sempre consegue o que a gente quer, não é verdade? Pelo menos é assim que a gente pensa. Só que quando a gente identifica, o problema é que quando a gente traz isso para dentro do nosso relacionamento, é que é o problema, porque tu não consegue mudar o outro, tu entende? A mudança está sempre dentro de nós. A mudança sempre começa por nós. E aí, nesse sentido, eu digo que mulher devia ser chamado, devia ter o sobrenome de esperança, né? Porque a gente sempre tem a esperança que dê certo, a esperança que vai acontecer, né? Mas aí, imagina só, vocês são tão diferentes, vocês vieram de famílias diferentes, de casas diferentes, foram criados de formas diferentes e só por isso já é uma grande dificuldade em enfrentar a vida a dois.
Vocês vêm de estruturas familiares bem diferentes e simplesmente por esse fato já é complicado conviver, correto? Já é difícil, já é desafiador. Imagina se vocês não têm valores certos, valores alinhados, valores e princípios alinhados. Essa vida, ela se torna muito mais cansativa, ela se torna muito mais maçante, ela se torna muito mais frustrante, né? Porque tu vai querer uma coisa, ele vai querer outra, e aí vocês não vão se entender. Mas aí, tu deve estar me perguntando, tá bom, Elisa, isso tu tá falando pra gente alinhar no início do relacionamento, não é verdade? Mas e eu, que já tô casada com traste há 10 anos, o que eu faço? Minha filha, 2 Pai Nosso, ajoelhada no milho resolve. Tô brincando. Quando a gente já está num relacionamento e a gente até agora levou esse relacionamento, o Zeca Pagodinho, até agora a gente deixou as coisas acontecer, a partir de agora a única forma que a gente tem de evitar frustrações é alinhando a comunicação. É alinhando a forma com que a gente se comunica. É deixando o nosso parceiro ciente, é deixando o nosso parceiro seguro daquilo que a gente quer. É deixando ele a par de que tal coisa te fere, né? Mas essa comunicação, ela não pode ser uma comunicação violenta, ela não pode ser uma comunicação em forma de cobrança. Afinal, se tu tá com ele há 10 anos, por que agora tu vai cobrar, não é verdade? Por que é agora que tu vai dizer, porque tu nunca fez isso, né? Não tem esse sentido. Então, quando eu falo em alinhamento de comunicação, é devolver para ele de uma forma tranquila, de uma forma muito assertiva, o que realmente tu quer, o que realmente tu espera dele. Afinal, lembra que tanto o homem e a mulher são seres muito diferentes. A gente pensa muito diferente um do outro. Então, se a gente não alinha a comunicação, fica bem complicado, né? Fica bem complicado porque eles não têm bola de cristal para entender o que a gente deseja. Então, falar o que a gente deseja, falar o que a gente quer é muito importante. Então, se tu já tá num relacionamento e não teve esse alinhamento de valores lá no princípio, lá no início, a forma que tu tem de melhorar o teu relacionamento de acordo com os teus princípios e de acordo com o que tu pensa da vida a partir de agora, é alinhando a comunicação, é sendo sincera, é colocando para fora o que realmente está aí dentro de ti, o que realmente tu acha importante. A comunicação também é algo que a gente precisa observar, porque assim como eu falei, a gente não vai conseguir mudar o outro, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas Elisa, ele não muda, ele não faz as coisas que nem eu quero que ele faça, ele não faz as coisas diferentes, né? Mas aí eu te pergunto, tu faz? Tem muitas pessoas que querem encontrar o príncipe encantado, mas será que elas são as princesas? Será que elas estão preparadas para ter esse príncipe encantado? Então percebam, a mudança está sempre dentro da gente. O agente de mudança tem que ser nós mesmos. O outro sempre vai ser um espelho. E o que acontece quando a gente não alinha as nossas expectativas? Quando a gente não alinha os nossos desejos e os nossos objetivos, os nossos valores? A gente acaba culpando o outro pela nossa frustração. A gente acaba olhando para o outro como uma forma de acusação e muitas vezes acusando ele. A gente acaba descontando no outro aquilo que não está bem aqui dentro, entende? E quando isso acontece, o relacionamento entra em desconexão, o relacionamento entra em desequilíbrio. E quando o relacionamento entra em desequilíbrio, há o quê? A comparação. Aí ele vai olhar outra coisa na rua, você vai olhar outra coisa na rua, porque tu começa a comparar, não é verdade? Que o teu relacionamento não tá bom, que o teu relacionamento tá desconexo. E quando isso acontece, muitas vezes é porque a gente já tá tão frustrada, a gente já tá tão cansada, muitas vezes por não ter identificado aquilo
que de fato é importante para ti e não ter colocado para fora aquilo que de fato é importante para ti, que essas coisas começam a acontecer. Então é muito importante que, para que a gente se mantenha num relacionamento saudável, para que a gente se mantenha num relacionamento harmônico, é muito importante que a gente alinhe isso. É muito importante que o teu companheiro saiba exatamente aquilo que tu tá esperando dele. Porque se tu não falar, se tu não botar para fora, tu vai segurando, segurando, segurando. E quando tu segura, uma hora o copo transborda, na verdade. E quando o copo transborda, pode ser que seja tarde demais. Como que eu resolvo isso se o meu relacionamento já tá nesse nível, né? Já tá nesse nível de que da gente cobrar do outro aquilo que tu esperava antes e que tu nunca falou. Quando o relacionamento chega nesse nível, uma das técnicas que a gente usa e que é muito poderosa é a técnica da pergunta poderosa. Então, muita gente fala, eu devolvo na mesma moeda, se ele grita, eu grito, né? E aí, a comunicação violenta, ela gera mais comunicação violenta. Quando tu pega esta comunicação e tu transforma aquilo que tu tá recebendo numa pergunta poderosa, numa pergunta que faça a outra pessoa refletir, numa pergunta que faça a outra pessoa entender o que ela tá fazendo, e isso é inconsciente, tu desarma esta pessoa. E quando tu desarma esta pessoa, tu consegue estabelecer uma comunicação novamente. Então, sempre que acontecer isso, pensem, como eu posso fazer uma pergunta poderosa para sair desta acusação, para sair desta situação? Como que eu devolvo isso para a pessoa de uma forma inteligente para que eu consiga me comunicar no mesmo nível que ela? Faz sentido isso? Então, vamos lá. Esses dias eu ouvi uma frase e que essa frase ela fez muito sentido para mim, né? Para quem aí tá iniciando um relacionamento, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que entraram aqui na live que são bem jovens, que ainda não têm um namorado ou que não têm um casamento, mas quando tu tá no início desse relacionamento e tu não alinha, tu não verifica os valores desta pessoa, se são conectados com os teus, se são condizentes com os teus, quando tu não faz isso, a chance de dar errado é muito grande, né? E a frase que eu ouvi esses dias, que fez muito sentido para mim é: case-se com alguém que tenha um propósito. Porque alguém que tem um propósito jamais vai ser inerte a qualquer situação. Um homem que tem propósito, ele vai ser proativo. Ele vai ser aquele tipo de homem, deixa comigo que aqui eu resolvo, tu entende? Ele vai ser a pessoa que vai colocar o propósito na vida de vocês dois. Então, quando tu for te relacionar com alguém, tu que não tem um relacionamento ainda, e tu for te relacionar com alguém, pergunte para esta pessoa qual é o propósito de vida dela e se ela tem um propósito. Se ela tiver um propósito, gruda, filho. Se ele não tiver um propósito, repense. Agora você, que já está num relacionamento aqui há algum tempo, que já passou por essa fase ou que até agora viveu num relacionamento Zeca Pagodinho, achem um propósito. Achem juntos um propósito de vida. Porque assim como eu falei, a fase de testes é o namoro, correto? A fase de testes é o namoro, é ali que tu vai perceber se esse relacionamento vale ou não vale a pena. Depois que tu casou, minha filha, tu já tá no barco, tu vai ter que dar um jeito, tu entende? Tu vai ter que fazer a coisa dar certo, obviamente, se valer a pena pra ti, né? Mas assim, tu vai ter que fazer acontecer. E a forma de tu fazer acontecer é terem um propósito de vida em comum. Isso une as pessoas, isso une o casal. Tá? Então, a grande dica que eu dou hoje é isso, né? Tenha um propósito. Tu que tá namorando, né? Pergunta se o rapaz tem propósito
e tu que já tem o teu relacionamento, tenham um propósito juntos, né? Isso é muito importante. O homem ele precisa ser provedor, protetor e presente. Mas isso é um tema para uma próxima live que vai dar muito pano para manga. Alinhamento de valores é algo que, para mim, ele deve ser primordial. Claro que, como advogada de formação que sou, a gente gosta muito de alinhar tudo antes de fazer um contrato, digamos assim, né? Só que no relacionamento a gente não faz isso. No relacionamento a gente vai deixando acontecer. E isso é um erro. Isso é um erro, porque chega lá na frente e a gente identifica, poxa vida, ele não era assim. Será que ele não era? Será que no início ele não te deu sinais? Será que no início ele já não te disse que ele não gostava muito de trabalhar, de uma certa forma? Será que lá no início ele já não te falou que ele não tratava muito bem as pessoas, que ele era estúpido, que ele era ríspido, que ele era enfim? Será que ele não te deu esses sinais lá no início? Então, assim, é isso que a gente precisa observar, é isso que a gente precisa entender e colocar em prática no nosso dia a dia, sabe? Colocar em prática aquilo que realmente faz sentido pra gente. Lembra? Nós, seres humanos, nós, mulheres, homens, enfim, cada um é um ser individual, cada um é um ser único, que pensa e age de forma diferente. O que faz um relacionamento dar certo é o que a gente pensa junto, é o que a gente se conecta junto. O que faz um relacionamento dar certo é o que homem e mulher têm de propósito junto. E tu não consegue ter um propósito com alguém que não tem os mesmos valores que tu. Tu não consegue ter um propósito com alguém que está totalmente desconectado de ti, que pensa de uma forma totalmente diferente de ti. Veja bem, isso não significa que vocês vão concordar sempre, isso não significa que vocês que vocês não vão ter brigas, que vocês não vão ter divergências, que um dia um vai querer ir para um lugar, outro vai querer ir para outro. Não, isso significa somente que vocês dois são seres individuais, mas agora quando vocês não têm um propósito juntos, quando vocês não lutam pela mesma coisa juntos e estão na mesma estrada, não tem sentido. Eu falei esses tempos que um relacionamento para mim era que nem dois carros, né? Dois carros que independente se um é um Fusca e outro é Ferrari, não tem problema nenhum. Mas um relacionamento são dois carros, tá? Esses carros, eles precisam estar na mesma estrada. Eles precisam estar na mesma estrada e na mesma direção. Eles têm que seguir a mesma direção. Não importa se um está um pouquinho mais na frente do que o outro. O que importa é que um não vá para a esquerda e outro para a direita, tu entende? Isso é o que importa. Que eles não sigam caminhos diferentes. Que eles sigam o mesmo caminho. Então, para um relacionamento dar certo é isso. Os dois precisam estar juntos na mesma estrada, indo para o mesmo destino. Cada um no seu carro, talvez? Cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma de pensar, com a sua individualidade, mas os dois precisam estar conectados no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Isso é o que faz um relacionamento dar certo. Então, gente, essa foi a live de hoje. Tô muito feliz, assim, quarta-feira que vem eu venho com mais um tema. Tô muito feliz. Hoje é um dia muito importante, tá sendo muito legal estar aqui com vocês. É muito, muito, muito gratificante poder falar disso, falar de relacionamento, que é algo que sempre fez muito sentido para mim, é algo que eu sempre tive dentro do meu coração essa vontade de falar, de compartilhar a minha experiência. Então, para mim é muito legal estar aqui. Quarta-feira que vem tem mais. Eu espero vocês. Compartilhem aí, chamem todo mundo para assistir. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau!